que muda o técnico, jogadores que talvez não estivessem tão bem têm a oportunidade de melhorar, porque o técnico, de repente, enxerga as características daquele jogador de uma outra forma e pensa futebol de uma outra forma, taticamente. Então, essa característica aqui me atende, eu gosto de um jogador com essas características. E eu acho que passa por aí. E além, obviamente, das questões pessoais do jogador. Exemplo, Emerson Royal. Emerson Royal chegou ao Flamengo ano passado, meados do ano passado, que vinha de um semestre, do primeiro semestre do ano passado, de uma contusão grave, de pouca minutagem no Milan, né? Volta ao Brasil. Muitos jogadores, quando retornam ao Brasil, têm dificuldade de se adaptar. Então, assim, o semestre passado do Emerson Royal foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas aí, quando eu digo que o jogador tem influência sobre o que ele vai render. Ele entendeu que não estava bem, ele entendeu as críticas, talvez, de sair reclamando, e depois de ganhar o título da Libertadores, eu dei a volta por cima. Não. Ele entendeu as reclamações, entenderam que foram pertinentes, e ele falou que, para o ano seguinte, que é o atual, 2026, ele ia se preparar ao máximo para voltar, e ele sabia que ele poderia render mais. E assim ele fez. Ele voltou antes ainda das férias, estava treinando lá no Flamengo, no Ninho, se condicionando, dando o máximo dele, e ele, não gosto muito dessa expressão, deu a volta por cima, mas ele mostrou que ele tinha mais para apresentar do futebol dele. E ele vem evoluindo. Então, assim, o Emerson Royal esse ano não é o lateral dos sonhos de ninguém, verdade, ok, mas ele melhorou na parte defensiva, ele melhorou na parte ofensiva. Então, hoje, ele passa a segurança para a comissão técnica e para torcedores que não têm birra com um jogador. O jogador foi mal, a gente criticou ano passado, com razão. Esse ano ele foi bem, muitos não conseguem elogiar, só conseguem criticar e usar o meme. Não pode perder a piada do meme, de falar mal do Emerson Royal. Né? Como eu vi em jogos que ele foi bem, mas muitos torcedores e até comentaristas o criticaram. Então, assim, não dá para o Emerson Royal. O cara fez tudo direito dentro do jogo, mas não serve. Então, o cara já tem a ver. Então, quem não consegue ver além da sua própria vontade, do seu próprio gosto, o Emerson Royal foi um cara que mostrou que o jogador pode, com a sua força de vontade, e se tiver um mínimo de qualidade, se recuperar. O mesmo aconteceu com o Plata em outra situação, que aí é que eu falo. Tem a questão tática, que eu acho que com o Felipe ele tinha que desempenhar muitas funções, diferente de ser o atacante pelo lado, que fecha para o meio. Ele tinha que jogar muitas vezes de falso 9, muitas vezes ele tinha que jogar por trás do 9, sempre tinha que participar, todo o jogo do Flamengo condicionava em passar pelo pé dele, em estar associativo o tempo todo, e muitas das vezes ele não aparecia tanto no ataque, não tinha bons números de assistência, de gols, né, não finalizava tanto, sempre naquela questão ali de poder finalizar, preferia dar um passe, que muitas das vezes era a pior decisão. Com o Leonardo Jardim, ele ficou mais atacante. Ele tem as questões dele táticas, né, que são importantes. Ele é um cara que contribui muito, retorna, marca, contribui na defesa, mas ele ficou mais atacante. Foi estimulado a atacar mais, a chutar mais. Né? Os números dele de gols e assistências melhoraram. Você vê ele mais efetivamente no ataque. E aí acontece. Então, essa foi a questão tática. E a questão pessoal foi... Ele estava num ritmo de noitada, num ritmo de chegar atrasado no treino, tomou-lhe uma pisa, foi afastado uma semana, entendeu, aceitou e voltou. Então, assim, teve aí a questão tática e teve a questão do jogador. Aceitar que estava fazendo coisas erradas, que não estava... Aquela comportamento não era condizente com o jogador de alto nível do Flamengo e da seleção do Equador, né? Então, o cara tem que se enquadrar. Então ele se enquadrou, não fez birra, não reclamou, não deu, fez beicinho, aceitou e se recuperou. Então, assim, a mudança de técnico propicia esse tipo de situação. Com o Felipe, ele estava meio acomodado. E a gente ficou sabendo depois que esse comportamento dele não tinha uma repreenda por parte tanto do Felipe quanto do seu Boto, que é o chefe de todo mundo na história. Então, assim, essas mudanças partiram tanto da questão tática quanto da questão do jogador. Então, assim, estou dando 2 exemplos de jogadores que eu acho que melhoraram. O próprio Pedro se condicionando, é a questão mesmo daquilo que a gente falou, do condicionamento físico, melhorou. Outro jogador que melhorou muito foi o Bruno Henrique. Bruno Henrique, que a gente criticou muito ano passado, que estava vivendo de ser decisivo e nunca mais estava sendo. Né? Em momentos difíceis do Flamengo ele não foi, mas passou um momento de baixo.
mas também por uma questão tática, ele passou a jogar menos de falso 9, né? E às vezes de segundo atacante, e às vezes mais aberto pela ponta esquerda, que é onde ele gosta mais de jogar, da ponta para o meio, né? Em velocidade, com campo para jogar. Então, assim, foram jogadores que, ao meu ver, melhoraram. E o que evoluiu, que era um processo natural, foi o Everton Araújo, que é um jogador jovem, que vinha da base, que tinha muitos problemas no jogo com a bola, apesar de ser um cara muito vigoroso, um cara que contribui muito na marcação, estava faltando essa questão da bola. E aí, cara, com certeza, a presença do Jorginho, ele ficou com o Pulgar machucado, ele tendo uma sequência de jogos ao lado do Jorginho, a gente via ao longo dos jogos, né, reparando melhor no Jorginho e nele, o Jorginho orientando, falando com ele, muitas das vezes dando esporro, né, e o garoto também aceitando tudo isso, né, como um aprendizado, não se rebelando. Então, assim, aí mostra a evolução. Um jogador que tem condições, que é um momento difícil da transição da base, que já tem algum tempo no profissional, mas não vinha jogando com sequência, como ele jogou 9 jogos seguidos, né? Até tomar o terceiro cartão amarelo e não jogar contra o Grêmio, se não me engano. Então, assim, e essa sequência de jogos, ele sendo elogiado, tendo boas atuações, deu confiança para o jogador e ele está evoluindo naturalmente. É claro que ele não é, assim, ao lado do outro, do Pulgar, que é o titular da posição, que tecnicamente é muito nítido a qualidade do Pulgar, mas que, por outro lado, o seu Pulgar também tem pecado muito nessa coisa de toda hora tomar cartão. Ele foi expulso, dando um soco no adversário, ele já voltou, já tomou dando uma mãozada no jogador do Curitiba sem motivo, sem necessidade. Não que em algum momento tem necessidade, mas às vezes você está indo no birimbolo ali com o jogador e acaba acontecendo. Mas não, o jogador não tinha feito nada para ele foi lá, largou a mão na cara do jogador do Curitiba. Tomou mais um amarelo. Então, assim, e o Everton Araújo, ele pelo menos passa essa segurança, ele não toma muito cartão, apesar de ser viril também, de chegar junto, chegar forte. Ele não é de tomar cartão, né? E o Pulgar, que tem muito mais qualidade, também não passa segurança, porque a gente fica sempre com medo, ali aquela linha tênue entre o amarelo, um segundo amarelo, um vermelho direto, o tempo todo a gente preocupado com isso, com o Pulgar. Então, assim, o Everton Araújo evoluiu bastante, acho que foi o jogador que mais realmente evoluiu, porque ele veio de um estágio menor, e todo esse tempo que ele teve jogando direto e com o Jorginho ali do lado, o próprio De La Cruz quando entra, o Saúl, são jogadores mais experientes que, né, foram orientando, o próprio Ortiz foi orientando o rapaz ali e ele tem mostrado uma evolução a ponto de ser cogitado de ser vendido nessa janela. E Milan teve no jogo contra o Curitiba no sábado, mandou emissários, né, como se falava antigamente, olheiros, e o empresário e tal, para dar uma verificada aí no futebol dele e tudo. Então, assim, existe forte indício que ele possa sair nessa janela. Maravilha. Então, vamos botar aqui então a imagem, né, que você até mesmo aí, cara, fez. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se está certinho. Para eu não compartilhar a imagem errada. Eu sempre, às vezes, me confundo aqui. Peraí, vou ver aqui. Pronto. É essa daqui mesmo. Você colocou aqui, beleza? Em alta, eu concordo contigo, que foi o Everton Araújo, né? Aí você colocou em sequência Bruno Henrique, Plata, Pedro Royal. Agora, a avaliação do segundo semestre em baixa, primeiro semestre, desculpa, em baixa, Luiz Araújo, De La Cruz, Saúl e Carrascal. O Carrascal, ele realmente decidiu entrar Rossi, em baixa. Né? Aí na a imagem do Rossi. Então, ele conseguiu, né, avacalhar, né, cara? Avacalhar com a sua popularidade, assim, mais do que determinados ditos cujos em um dia, né? Enfim, vamos lá. Everton Araújo jogou muito, cara. Everton Araújo jogou muito. O Jorge, concordo contigo. O Bruno Henrique teve muitos bons momentos. Eu acho que o Bruno Henrique teve um início, um primeiro semestre assim, melhor do que foi na temporada passada. Pedro, para mim, manteve a média. Não sei se você concorda. E o Royal, ele supriu bem ali quando entrou titular.
O Pedro eu botei porque, assim, no começo do ano ele teve mal, mas, assim, a gente sabe que essa questão da parte física e tal, foi questionado durante um período pela torcida, que não era mais o mesmo e tudo. Então, assim, ele teve uma sequência e mostrou, não só com gols, mas com assistências. Belos gols, belas assistências, mostrando toda a sua categoria. E, assim, eu coloco em alta porque uma das coisas que a gente reclamava dele, ele está mostrando que pode fazer, que é o jogo dele sem bola, marcando lá em cima, acompanhando, voltando quando tem que voltar, se dedicando. Então, assim, isso é parte daquilo que eu falei em relação ao Royal, né? Em relação ao Plata, e serve para ele também. Ele trabalhou a cabeça dele e entendeu que as críticas a ele eram críticas para a melhora do futebol dele, para ele entender que não basta ser um grande finalizador, tecnicamente ser um grande jogador, se ele não contribuir sem bola, né? E aí, até para usar um exemplo, está se voltando muito agora depois do bicampeonato do PSG, sempre volta aquele vídeo do Luiz Henrique falando com o Mbappé.